1 Samuel capítulo 13. Saul havia reinado em Israel durante 1 ano, e no 2º ano do seu reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Micmas e na região montanhosa de Betel. 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: que os hebreus escutem isto. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Então o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então Samuel se levantou e foi de Gilgal e Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que estava com ele, eram cerca de 600 homens. Saul e seu filho Jonatas e o povo que estava com eles ficaram em Geba de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, terra de Sual. A outra tomou o caminho de Bet-Horon, e a terceira o caminho de onde se avista o vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Por isso todo Israel tinha que ir aos filisteus para amolar as lâminas dos arados, as enxadas e os machados e as foices. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de prata para amolar os fios das lâminas e das enxadas, e 4 gramas de prata para amolar machados e aguilha. Por isso, no dia da batalha, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho Jonatas tinham essas armas. A guarnição dos filisteus saiu ao desfiladeiro de Micmas. Até aqui. Até o capítulo 12 de 1 Samuel, nós vimos as vitórias iniciais de Saul, a unção de Deus sobre Saul. E agora no capítulo 13, irmãos, é muito importante perceber o primeiro grave erro de Saul na sua trajetória como um homem chamado por Deus para ser um rei, para ser ungido. É importante porque quando a Bíblia mostra estes erros, ela está nos chamando a atenção, para que a gente possa aprender, se avaliar, para que a gente possa
realmente perceber o quanto nós podemos estar começando bem e no meio do caminho está se afastando da vontade de Deus e terminando mal. Há uma pesquisa que diz que 30% das pessoas que começam bem a sua vida com Deus, 30% apenas chegam ao final vitoriosos, chegam ao final se mantendo fiéis. Biblicamente, a gente olhando, a gente percebe isso, quantos homens de Deus que começaram bem e terminaram mal, mas muitos que começaram bem, terminaram bem. A gente pode olhar para a vida de Moisés, a gente pode olhar para a vida de Josué, de Caleb, a gente pode olhar para a vida de José, a gente pode olhar para a vida do próprio Davi, que cometeu erros, mas se arrependeu. Olhando para o capítulo 13 de 1 Samuel, vamos aprender com a desobediência de Saul? Porque o que Saul faz no capítulo 13 é desobedecer o Senhor. Primeiro, é importante a gente ver que foi logo após uma grande vitória. Quando você experimenta uma bênção, uma vitória do Senhor, não baixe a guarda, não deixe de vigiar. Porque às vezes são nos momentos que a gente está mais eufórico, mais animado, mais feliz, e realmente Deus está nos dando aquela vitória, que nós podemos achar que agora a gente pode fazer o que der no coração, a vontade nossa. Segundo, é importante a gente perceber que depois da vitória que Saul teve, houve uma mensagem de Samuel de alerta, de admoestação. Perceba no capítulo 12 novamente, que a gente já viu, no versículo de número 25, se continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês como seu rei. Toda palavra que a gente ouve bíblica, toda pregação, deve nos levar a uma autoavaliação, deve nos levar a um coração mais quebrantado ainda, para a gente se manter fiel. Então, Saul foi alertado. Irmãos, nenhum de nós vai cair em laços sem que o Senhor, de alguma forma, busque nos alertar. Nós podemos não dar ouvidos, mas o Senhor nos avisa, Ele nos alerta, Ele nos fala para a gente viver na presença dEle, obedecer a palavra dEle. Saul tinha um profeta de Deus ali, declarando a palavra para ele. Mas é importante a gente perceber aqui no capítulo 13, que logo no início, Saul estava se mobilizando para uma nova batalha, e houve uma vitória que inclusive foi o filho dele que liderou aí. O texto diz que Jonatas, ele liderou o povo de Israel e derrotou ali uma guarnição dos filisteus. Então perceba que eles estão num momento de batalha espiritual, eles estão num momento de guerra, eles estão tendo vitórias iniciais. Irmãos, a nossa vida, sempre nós teremos níveis de guerra espiritual, sempre. Há tempos que as guerras aumentam, mas a Bíblia diz que nós devemos vigiar em todo o tempo, orar sem cessar, porque há um nível de batalha espiritual que ela é contínua. E aqui estavam eles diante dos filisteus, e eles começaram a ter algumas vitórias. Porém, irmãos, para que eles pudessem enfrentar de fato aqui os filisteus, havia necessidade deles esperarem Samuel para que o sacrifício fosse feito. Irmãos, parece algo simples, mas nós podemos aprender com esse texto algo insubstituível. Nós só vencemos porque Jesus morreu em nosso lugar, por causa do sacrifício de Jesus por nós. É somente por Jesus que nós somos salvos, é somente por Jesus que nós permanecemos de pé, é somente por Jesus que nós podemos orar. Ou seja, o mais importante não é a vitória, o mais importante é estarmos em Cristo, porque aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. É a presença de Deus, não é o milagre, não é a bênção, não é porque você agora está conseguindo ter várias vitórias, você está conseguindo orar mais, você está conseguindo jejuar. Cuidado para que isso não se torne vaidade. O mais importante é nós estarmos debaixo do sangue de Jesus, reconhecendo que o sacrifício dele é que nos deu salvação e que nos sustenta todos os dias. Nós só estamos diante do Pai, diante de Deus, as nossas orações só são ouvidas porque o sangue de Jesus foi derramado por nós. Então Saul, ele tinha que aguardar Samuel chegar para o sacrifício, que todo sacrifício no Antigo Testamento simbolizava a morte do Cordeiro de Deus, que viria morrer por nós. Nós oramos em nome de Jesus, nós vivemos em nome de Jesus, para a glória dele. Mas Saul, ele não espera Samuel, ou melhor, ele até espera, mas quando ele percebeu que Samuel não tinha chegado, o combinado era 7 dias, ele olha, vê que Samuel não chegou, e ele vê que o povo de Israel começou a se dispersar. Então perceba aí que
ele estava movido pelas circunstâncias. Muitas vezes nós cometemos erros porque as circunstâncias vão nos pressionando, cuidado com isso. Saul comete um grande erro. Ao invés dele esperar Samuel chegar, ele mesmo faz o sacrifício. Capítulo 13, versículo de número 9. Então Saul disse: tragam o holocausto e as ofertas, e ofereceu o holocausto. E mal ele tinha acabado de oferecer o holocausto, chegou Samuel. Às vezes nós estamos muito perto de ver grandes vitórias de Deus, mas por precipitação nós cometemos erros que nos impedem não só de receber uma grande vitória, mas pior do que isso, nos impedem de estar sendo estabelecido o propósito de Deus na nossa vida, um relacionamento que vai amadurecer, que vai se aprofundar. Nós perdemos de construir uma vida profunda em Deus, porque Samuel, quando chega, ele diz: hoje o seu reino seria confirmado. E quando Samuel chega, irmãos, é impressionante, porque Saul não se arrepende, não chega entristecido, cumprimenta Samuel como se tudo estivesse normal. Então vamos aprender aqui algumas coisas importantes, irmãos. Além do que a gente já ministrou até agora, não tome decisões movido por pressões externas, por medo. O povo estava com medo e Saul ficou com medo do povo fugir. Não desobedeça a Deus forçado por circunstâncias. Nós devemos fazer a vontade de Deus, mesmo que as circunstâncias estejam nos pressionando. Mais uma lição importante, irmãos. Saul, movido pela sua própria vontade, ele desobedece à vontade de Deus. Ele sacrificou porque a vontade dele era que a vitória chegasse e o povo estivesse ali, permanecesse ao lado dele. Então a vontade dele se tornou mais importante do que a vontade de Deus. Ele fez algo contrário à palavra de Deus. Somente o sacerdote, somente o profeta poderia fazer aquilo. Ele quis fazer o que é papel de outro. Irmãos, nós precisamos aprender que a nossa vontade precisa sempre ser submetida à vontade de Deus. Não desobedeça à vontade de Deus por nada. Ele simplesmente faz as coisas do jeito dele. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito? A gente conhece a palavra, a gente vê o ensino bíblico na nossa congregação, a gente vê outras pessoas que obedecem a Deus agindo daquela forma, mas nós decidimos agir do nosso próprio jeito. E achamos assim: não, Deus é bom, Deus vai me abençoar. Irmãos, Deus, Ele tem compromisso com a palavra dEle, com a verdade dEle. Nós precisamos obedecer a Deus e não fazer a nossa vontade. Mais uma lição que a gente pode aprender aqui: Saul não apenas obedece a Deus, ele desonra a autoridade que o Senhor constituiu, porque aquela função era de Samuel. Ele simplesmente diz: não é só Samuel que pode fazer isso, ele não é melhor do que eu sou o rei. Inclusive, você já percebe aqui que está entrando no coração dele o orgulho. Quantas vezes Deus começa a nos dar a vitória e a gente começa a se achar acima do bem e do mal, se achar acima de qualquer pessoa, e a gente não respeita a autoridades espirituais que Deus coloca sobre a nossa vida. Saul então desonra a autoridade. E para concluir, irmãos, a gente percebe que Saul, ele se move ali, né? O que o move realmente é o orgulho e, na verdade, é a obstinação. A gente percebe aqui o orgulho no coração de Saul, sobretudo quando Samuel o repreende no versículo 13. Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardou o mandamento do Senhor, que Deus lhe ordenou. O Senhor teria confirmado o seu reinado, mas agora o seu reinado não subsistirá. Irmãos, Saul é repreendido diretamente por Samuel. E qual é a reação de Saul? Nenhuma. Você tem alguém que te repreende? Qual foi a última vez que você foi repreendido? E qual foi a sua reação? Irmãos, o orgulho nos faz ficar cegos para a repreensão. O orgulho, ele vai tornando a nossa consciência cauterizada, insensível. O Senhor aqui, quando usa Samuel para repreender Saul, sabe o que o Senhor estava fazendo? Dando uma oportunidade. Saul poderia ter se arrependido, mas Saul simplesmente se torna indiferente, insensível. E pode ter certeza, ele se achava acima de tudo, porque
a vitória que ele tinha. 1 ano, capítulo 3 no início diz, 1 ano de reinado. Esse homem já estava soberbo, já não ouvia ninguém. Quantas pessoas que com poucas vitórias, às vezes por bênçãos que Deus realmente está dando, elas já não escutam repreensão, elas já fazem as coisas do jeito delas, elas já manipulam, e quando são repreendidas, ficam iradas, ou se fazem de surdas, elas não querem dar ouvidos a nenhuma repreensão. Como nós podemos aprender, irmãos, com Saul? Eu creio que se ele se arrependesse aqui, o Senhor daria para ele uma nova oportunidade. Mas a gente vai perceber que o caráter corrompido de Saul já estava começando a aparecer aqui. Irmãos, que o Senhor nos dê um caráter aprovado, que o Senhor nos dê um coração quebrantado, que o Senhor nos dê humildade. Peça ao Senhor todos os dias humildade de Jesus, e humildade é uma obra do Espírito Santo no nosso caráter, é um lapidar da cruz em nosso coração todos os dias. E sabe como que o Senhor vai nos lapidando, nos purificando pela cruz? Através da palavra, através de relacionamentos, através de circunstâncias adversas. Tudo isso o Senhor vai usar para expor o nosso caráter, para expor o nosso orgulho e para nos dar a oportunidade de nos arrepender antes que seja tarde, antes que a gente entre numa escada de decadência espiritual como Saul entrou. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Nós queremos te agradecer, Pai, pelo sangue de Jesus, que é o sacrifício perfeito que nos dá acesso à tua presença. Pai, nós queremos te agradecer pela vida, pelas bênçãos. Queremos te agradecer pelas vitórias. Queremos te agradecer por aquilo que o Senhor já nos deu até aqui, por herança espiritual. Mas, Pai, nós queremos clamar ao Senhor por essa palavra. Que o Senhor nos dê, acima de tudo, um coração quebrantado. Um coração que ama mais a Tua presença do que os milagres, do que as vitórias. Um coração que é capaz de ouvir repreensão e se arrepender e se humilhar. Nos ajude, Pai, para nos livrar do auto-engano, da autodestruição, da autossuficiência. Nos livra do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.